E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação da parte 2, do capítulo 4. Então já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua, quando a batalha finalmente começou. Ninguém sabia como esses dois exércitos, que somavam mais de 100.000 pessoas juntos, se moveriam, e então, eles se colidiram furiosamente. As planícies, onde os semi-humanos esperavam, eram planas, sem terreno alto, do qual pudessem olhar o campo de batalha de cima. Enquanto esta seria a hora de montar uma torre de vigia pré-fabricada, eles não tinham tal estrutura em seu acampamento. Shizu falou, e agora? Neia falou, nossa missão é ficar aqui e protegê-los. Vamos nos focar em completá-la. Era praticamente impossível, para o exército semi-humano, em uma desvantagem de números tremenda, romper as forças humanas, e chegar a este lugar. Manter Shizu, sua força de combate mais forte, era um bom movimento político, mas era um movimento militar ruim. Se eles a colocassem na linha de frente, diminuiria muito as perdas, para as forças do Reino Santo. Todos entendiam isso, mas ninguém podia, realmente agir de acordo. Isso porque, eles queriam evitar construir, a reputação de Shizu. Neia pensou, que perda de vida sem sentido. Mas cavalos selvagens, não poderiam ter rasgado as palavras dela. 30 minutos depois, houveram aplausos do flanco direito. Não foi apenas Neia, e seus ouvidos apurados que os captaram. Os gritos de alegria, foram altos o suficiente, para que chegassem aos ouvidos, de todos no time de Neia. Eles devem ter conseguido uma vitória e tanto, se pudessem ser ouvidos, a uma distância tão grande. 10 minutos depois disso, um mensageiro do campo de batalha, anunciou em voz alta, o que havia acontecido. O mensageiro falou, Capitão Remédios Custódio, do Corpo dos Paladinos, acaba de derrotar o comandante inimigo, um dos capangas demônio de Jaldabaoth, o Demon Scali. O mensageiro saiu, depois de transmitir essa mensagem. Neia começou a se perguntar, se era verdade. Não, provavelmente era verdade, que Remédios havia derrotado um demônio. Ela se perguntou, mas aquele demônio, era realmente, um dos capangas de Jaldabaoth. Neia sabia muito bem, o poder do demônio, que ela e Shizu, lutaram em Kalincha. Ela não achava que, Remédios pudesse ter vencido. Neia pensou, a capitã é forte o suficiente, para derrotar algo assim. Ou, poderia ser algum tipo de sósia. Se eu não perguntar a Senpai. Neia falou, Shizu Senpai, eu tenho uma pergunta. Quão forte é, esse Demon Scali? Shizu falou, o suficiente, para que a capitã pudesse derrotá-lo. Neia falou, mas o Circlet, era mais forte certo. Shizu respondeu, a existência de demônios fortes, implica que há demônios fracos. O Demon Scali, é um dos mais fracos. Neia falou, entendo. Ela ficou aliviada. 2 dos capangas demônio, que haviam entrado neste país, já haviam sido derrotados. Enquanto isso, deixaria o grande demônio nas colinas, não havia sentido em pensar nesse. Beldran falou, o país está salvo agora. Já que o comandante inimigo está morto, o exército semi-humano deve se separar. De acordo com o plano do príncipe, tudo deve estar acabado. Havia um olhar melancólico, no rosto de Beldran, porque ele perdera a chance, de se vingar com as próprias mãos. Shizu falou, ainda precisa caçar os retardatários. Beldran falou, está certo, eu não esperava nada menos de você, Shizu-sama. Na ala esquerda, bem no meio das forças nobres, na verdade, brotou de repente, um pilar de fogo. O inferno rugindo, era alto o bastante, para que eles pudessem ver claramente a distância, e parecia que queimaria o céu. Todos olharam preocupados para Shizu. Eles só podiam pensar, em apenas um ser, que poderia fazer uma coisa dessas. Logo depois disso, Shizu confirmou suas suspeitas. Ela falou, o não, é Jaldabaoth. A história então é cortada, e retorna, na perspectiva do Marquês Bodipo. O mensageiro falou, Capitão Remédios Custódio, do Corpo dos Paladinos, acabou de derrotar um comandante inimigo, um dos capangas demônio de Jaldabaoth, o Demon Scali. A ala direita explodiu em aplausos, ao ouvir o que o mensageiro de Caspond lhes havia dito. O rosto do Marquês Bodipo se iluminou com um sorriso. Ele riu e falou. Ela conseguiu, ela derrubou o general inimigo. Não importa como o cérebro daquela mulher pareça, sua esgrima é de primeira classe. Isso deve enfraquecer o momentum do inimigo. Eu ordeno a todos que conduzam um avanço arrebatador. Mate cada um daqueles semi-humanos. Em nome do príncipe, não deixem ninguém sobreviver. Os soldados gritaram assentindo, Senhor. Os soldados se espalharam imediatamente, ao receberem as ordens do Marquês. Conde Corren falou, realmente esplêndido, Marquês-sama.
Nós somos verdadeiramente afortunados, que o comandante da unidade, que está diante de nós nesta batalha, na mesma batalha que nós, tenha sido eliminado. Conde Corran, um homem que era muito respeitado, em sua própria facção, era todo sorrisos, enquanto ele dizia. Marquês Bodipo falou, é verdade, Conde. Agora estamos um passo à frente deles. A eliminação do comandante da unidade, que havia entrado em conflito, repetidamente com as forças, da Aliança Nobre do Sul, durante o longo confronto, foi um golpe massivo. Era indubitavelmente, uma carta importante, que eles poderiam jogar ao negociar, com os outros nobres do Sul. Comparada a Remédios Custódio, sua irmã Quilart Custódio, deixara lembranças, muito mais amargas em suas mentes. Porém, esta era uma conquista, que poderia acabar com esses ressentimentos. Além disso, isso também foi uma conquista, para Caspão de se orgulhar. Simplificando, se ele conseguisse sobreviver a tudo isso, a posição de próximo rei santo, era praticamente dele. Mesmo os restantes nobres do sul, com qualquer poder, não seriam capazes de se queixar, e com seu próprio apoio indivisível, não haveria qualquer problema. Se houvesse algum elemento incerto nesse cenário, seriam os outros membros da família real. Não haveria problemas, se todos eles estivessem mortos. Todavia, ele ainda não estava preparado para manchar as mãos, então, tudo o que ele podia fazer, era rezar. O Marquês imaginou alegremente o futuro equilíbrio de poder, na sociedade nobre. Se ele quisesse que sua família se tornasse a mais influente do Reino Santo, ele não poderia se dar ao luxo de cometer erros na operação de limpeza, que se seguiria a isso. Tudo até agora tinha sido perfeito. Tudo o que eles tinham que fazer, era continuar assim. Marquês Bodipo falou, Conde, acha que podemos levar os semi-humanos para o sul? Conde Corran perguntou, Marquês Sama, por que você faria isso? O Conde pareceu surpreso, e soou confuso, ao fazer sua pergunta. O Marquês zombou dele em seu coração. Não havia como ele não conseguir entender. O Marquês não daria seu favor, a quem fosse tão incompetente. O Conde fingia surpresa, embora soubesse o que o Marquês tinha em mente. Ele deve ter tentado dar a impressão de que o grande e poderoso Marquês Dono estava planejando algo que não conseguia entender. Foi realmente uma tentativa, entediante de bajulá-lo. O Marquês decidiu ir com o fluxo. Se ele fizesse o Conde acreditar que poderia ser facilmente manipulado, seria mais fácil usá-lo. Marquês Bodipo falou, você está ouvindo? Os semi-humanos são uma excelente ferramenta para enfraquecer os nobres, que não são da nossa facção. Ele levantou um dedo, adotando o ar de um ancião, que não resistiu à vontade de se explicar, e continuou. Agora que os nobres do norte foram enfraquecidos, o equilíbrio de poder entre o norte e o sul foi abalado. Sendo as coisas o que são agora, é inevitável que os nobres do sul acabem tendo uma opinião maior em questões. Entretanto, isso seria problemático para a família real. Em outras palavras, é isso que a família real, que estamos ajudando, vai enfrentar. Conde Corran falou, eu não esperava nada menos de você, Marquês Sama. Pensar que suas considerações se estenderam tão longe. A bajulação era flagrante neste momento, mas o Conde ainda a entregava, com um tom alegre e uma voz alta. Conde Corran falou, de fato. Nada seria melhor do que se eles devastassem as terras dos nobres que não nos fazem bem. Enquanto observava o Conde olhar ao redor apressadamente, o Marquês afagou a barba, e pensou. Esse homem é mesmo um bom ator. Marquês Bodipo falou, relaxe, Conde. Estamos cercados por pessoas confiáveis. A palavra não vai sair. Além disso, quem acreditaria? Conde Corran perguntou, é assim mesmo. Mas há muitos elementos incertos, se deixarmos que os semi-humanos fujam para o sul. Nesse caso, por que não os pressionar até o fim, e depois forjar um pacto secreto com os semi-humanos? Marquês Bodipo perguntou, empregando semi-humanos então. Uma boa ideia. Apesar do Conde parecesse estar enojado com a ideia de usar semi-humanos, isso provavelmente também era teatro. Ele era o tipo de homem que usaria tudo o que podia, até não sobrar nada. Conseguir um homem tão excelente em sua própria facção era também para ficar de olho nele. Na verdade, ele já havia embutido várias pessoas na família do Conde. Ele também tinha usado pessoas de outras facções para que ele não fosse descoberto, mesmo se alguém usasse feitiços de charme. Marquês Bodipo perguntou, Conde, você também iria, se houvesse uma chance, de fazer um acordo com os semi-humanos? O Marquês estava bem ciente de que o Conde estava planejando todo tipo de coisas por trás daqueles olhos dele. Conde Corran falou, eu realmente não quero ir, mas se você pretende ir, então, eu certamente acompanharei você, Marquês Sama.
Ele provavelmente estava fazendo isso para poder dizer, o Marquês disse isso e aquilo, e assim obter um trunfo para usar contra o Marquês. No entanto, apenas indo lá com ele, iria manchá-lo com o mesmo pincel. Era muito fraco para ser usado como um trunfo. Marquês Bodipo perguntou, é assim mesmo? Então, não deveríamos dizer a Sua Alteza para parar de atacar os semi-humanos. Não há necessidade de sacrificar mais pessoas na luta. Depois disso, alcançaremos a vitória na mesa de negociação. Conde Corren falou, é como você diz, Marquês Sama. Porém, os outros condes parecem estar montando um ataque com tudo, então devemos detê-los o mais rápido possível para um melhor efeito. Marquês Bodipo falou, de fato. Enquanto para eles, quando eles tentavam fazer um nome para eles mesmos, seria fazer um desserviço, seria melhor manter as coisas como estavam quando se considerava o futuro. O Marquês estava encantado por conseguir em breve influenciar o futuro do Reino Santo. Claro, ele nunca deixaria isso se mostrar em sua face. Marquês Bodipo falou, entre em contato com os condes. O pilar de fogo que interrompeu o Marquês, no meio do caminho. O Marquês não era completamente ignorante sobre magia. Ele pode não ser capaz de usá-la, mas o conhecimento sobre a magia divina era comum entre a nobreza do Reino Santo. No entanto, isso era de importância secundária, e não estava ligado ao conhecimento de magia de outras tradições. Mesmo assim, ele entendeu que o pilar de fogo, diante de seus olhos, era uma magia incrivelmente poderosa. Marquês Bodipo falou, o que isso poderia ser? Magia da tão chamada quarta arma. O tipo que Quelart Custódio e Sua Majestade poderia usar. Conde Corren falou, eu não sei. O que devemos fazer, Marquês Sama? Marquês Bodipo falou, eu não tenho muita certeza, mas vamos apenas recuar um pouco, e nos mover para um lugar mais seguro. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.